Olá, amigos, tudo bem? Nós estamos novamente, como prometidos, né? Prometido na semana passada, eu, Milton Henriques, e o nosso professor doutor Joel Paese, do Instituto Mediterrâneo. Na semana passada, nós tivemos uma aula, né? Fomos agraciados pelos 10 princípios conservadores, né, professor? E hoje a princípio, tinha pensado em entrar mais a fundo em alguns desses princípios, mas o final de semana foi chocante, eu diria assim, para o conservador e para todo mundo que defende a vida, né, professor? Sim. Com essa história da menina, eu diria da criança de 10 anos, lá do Maranhão, que sofreu eu diria que é algo inenarrável, né? É algo que me foge em palavras para descrever todo esse processo e eu não me sentiria à vontade de trazer detalhes dessa trama macabra para essa gravação. Mas a gente conversando, né, professor, a gente entendeu que o tema, do ponto de vista abstrato, vamos chamar assim, ele precisa de algumas elucidações, né? Porque a gente costuma dizer que uma das grandes estratégias do demônio é fazer as pessoas acreditarem que ele não está em determinada situação, né? Então as pessoas passam a aceitar certas coisas que normalmente seriam repugnantes. O simples fato de você discutir certos temas deveria causar certa repulsa, né? Mas a gente vê, como nesse final de semana, um tema inominável, né? Eu diria dantesco, algo que foge a qualquer capacidade de compreensão, sendo discutido como se fosse uma questão filosófica, né? E mais, o Estado sendo usado para garantir a execução de um inocente, né? Porque essa história claramente tem culpados, ou eu diria um culpado, que é o estuprador, que é um assassino, que é alguém desprovido de qualquer senso moral, e tem vítimas. Uma das vítimas é a menina, a pobre menina, e outra vítima é o bebê, que é uma vida, né? E a gente vê uma discussão do ponto de vista de sacrificar essa menina. Então, professor, eu sei que é um tema muito caro ao senhor, e é o ponto dessa nossa conversa. Tudo começa pela linguagem. O que o senhor teria para nos dizer dessa questão? Então, Milton, tu foi muito preciso na tua descrição do evento, né, que ocorreu e chocou a todos nós. A tua dificuldade de nominar, de classificar, ela, sem dúvida nenhuma, decorre da barbárie, né, que é o aborto. O inominável, né? Uma das características do mal é que ele não tem nome, né? Porque ele é desprovido de essência. O mal, ele é a ausência do ser. Então, não há como essencializar o mal, porque ele não tem essência. Ele é vazio, é o sem nome, né? Agora, não há condições, Milton, de nós entendermos isso que aconteceu, a gente discutiu ontem, né, no nosso programa também, sem nós entrarmos na questão da linguagem. Né? Porque a manipulação da linguagem, ela está induzindo muitas pessoas a não ver a realidade e passar a ver, né, o que é a projeção da mente patológica de certos
pseudo-intelectuais, de militantes, de ativistas, né, de pessoas interessadas em poder. Tá? Então, a linguagem, ela é um meio pelo qual nós interagimos com o mundo, né? Nós nos comunicamos, né? Nós estabelecemos uma comunhão, né, com o mundo que nos cerca. O homem, diferente dos animais, dos outros animais, né, ele tem uma capacidade que nós chamamos de metafórica. Né? Ele consegue alegorizar, quer dizer, ele fala de uma coisa, na verdade, falando de outra. Né? Então, nós temos essa capacidade, nós temos essa potência inata ao ser humano. A imaginação é um resultado disso, a fantasia é um resultado disso. Né? Então, o homem consegue falar de uma coisa por outra. Esse é o significado da palavra alegoria. Metáfora quer dizer, eu vou além, eu carrego para além o que eu quero significar. Metá, né? Além. Alegoria, alos mais agoreuo, quer dizer, falar de outra coisa. O indivíduo fala da cruz, mas na verdade ele está se referindo à salvação, Paulo. Então ele usa um método alegórico quando faz isso, né? Além disso, nós temos também a capacidade do homem de criar símbolos, né? Que significa a sua capacidade de desenvolver um percurso anagógico. Quer dizer, pelo símbolo ele se eleva às coisas sublimes. Né? Então, o símbolo vai além da alegoria. Né? O símbolo usa um método alegórico, mas ele não é uma alegoria. Né? Ele é um processo de representação de algo que existe em si, que é objetivo, algo que já está lá, né? E sempre relacionado ao que é sublime. E isso, né, é essa capacidade do homem que nós não encontramos nos animais, né? Nós não encontramos em plantas, né? Nós não encontramos no reino mineral, né? No reino vegetal, ou nos outros componentes do reino animal. Né? Isso é inerente ao homem, é intrínseco a ele, né? É idiosincrático. Né? Bom, isso vai até o limite do puro pensamento de si mesmo. Então, o homem tem a capacidade de produzir ideias que muitas vezes estão completamente divorciadas do mundo onde ele vive. O homem tem essa capacidade. Ele tem essa potência. Ele tem essa condição de produzir isso. Isso é parte dele. Tá? Agora, há nisso algo de maravilhoso. Né? Com a metáfora, nós conseguimos construir a literatura, nós construímos a poesia, né? Dentro da literatura, a prosa, as artes, né? Todas as variantes, né, do ato do homem de produzir fenômenos, né, produtos estéticos, objetos estéticos, né? Ou seja, que nós aprendemos uma capacidade de aprender pela percepção, né? Isso é estética, né? Agora, se isso nos trouxe resultados maravilhosos, né? A música está aí, a literatura está aí, as artes estão aí, né? Há também um risco de o homem se divorciar da realidade, não se reconciliar mais com ela e passar a negá-la. Esse é um risco. Então, essa capacidade humana, capacidade metafórica, capacidade alegórica, tá? Ela também contém um
existencial de ameaça, né? Que é esta negação da realidade. Aí o homem entra, né, em estágios diferenciados de loucura, né? Dependendo aí do estágio em que ele se encontra. Né? A loucura, né, ela é a negação da realidade. Né? Então, a religião, por exemplo, que se vale dessa capacidade alegórica, né, metafórica, e que eleva o método alegórico à categoria, à possibilidade de criar símbolos. A religião é eminentemente simbólica, né? Ela desenvolveu um método, ela tem um método pelo qual o homem, ele vive em um mundo simbólico, mas não se divorcia da realidade. Ele vale-se do simbolismo pelo método alegórico, mas tem um pé fincado na realidade. A religião consegue isso. Ela tem metodologias, ela tem técnicas, ela tem uma gama de exercícios que nós chamamos de ascese, né, que vem do grego ascesis, ou seja, exercitar. E o grande objetivo da ascese é levar o indivíduo à condição mística do ser, ao estado místico do ser. Né? Mas isso tudo ritualizado, regrado, para evitar que o homem descambe na loucura. Né? Então, nós temos na linguagem essa capacidade do homem, tá, de produzir símbolos, produzir signos, pelos quais ele comunica pensamentos, ideias, emoções, né, sentimentos. Isso faz com que o homem, né, ele estabeleça uma relação com o mundo. Então, ele vale-se dessa sua potência, né, de produzir símbolos para se relacionar com o mundo. E essa relação com o mundo se dá, assim, basicamente, né? Claro que nós estamos aqui sintetizando muita coisa, né? Em 5 passos. Primeiro, o homem intelige o mundo, ou seja, o ato de intelecção. Ele internaliza o exterior, né? Traz para dentro de si. Uma vez que ele interioriza o exterior, ou seja, pelo movimento da inteligência, da intelecção, ele torna esse exterior inteligível. Quer dizer, o homem já consegue estabelecer relações de causa e efeito. Pois bem, a partir daí, o homem consegue definir o mundo. Ele diz o que o mundo é, ele conceitua o mundo. Quer dizer, né, vai para o 4º passo, ele dá um significado para as coisas. As coisas, né, ele passa a atribuir a elas um determinado significado. As coisas passam, né, a ter para ele um determinado conceito, um significado. Ele define o que é a coisa. E a partir dessa definição, o homem volta e age sobre o mundo. Né? Então, o que o mundo é em si, no seu sentido ôntico, o homem define. E a partir dessa definição ele age. Então, isso explica por que pessoas diferentes diante da mesma situação reagem sobre essa situação de modos distintos. Porque nós temos essa capacidade, como nós vimos, né, de produzir uma ideia, né, para além daquilo que eu estou vendo no momento. Tá? Então, o indivíduo pode ver uma cruz e, ao ver a cruz, ele vê a salvação, ele vê a redenção. Né? Agora, um outro indivíduo, porque o homem ele tem uma imaginação livremente flutuante, ele tem uma capacidade, né, de fantasia livremente flutuante,
ao ponto, como eu disse, do puro pensamento de si mesmo, ele é livre ao fazê-lo, né? Então, o indivíduo que vê uma cruz, ele só vê dois pedaços de madeira. O outro vê o quê? Na mesma cruz, o outro vê a redenção da sua alma, a salvação da sua alma, né? Então, como esse processo de criar imagens ele é livre, o homem ele vai agir, ele agirá em função do modo como ele define o mundo. Então, se o indivíduo define o mundo de um modo, né, ele vai reagir sobre o mundo dessa maneira. O outro define de outro modo, né, ele vai reagir sobre o mundo de modo distinto. Então, é o filtro da definição, é o filtro da atribuição de significado que faz com que nós tenhamos um processo de retorno, que a gente desenvolva um retorno sobre o mundo que nós mesmos cinco etapas, né? Primeiro a intelecção, depois tornar inteligível, depois definir, depois atribuir um significado e, por último, a partir dessa definição e significado, reagir sobre o mundo, né? Nós temos um processo mediado. Essas 5 etapas, principalmente a 3 e 4, a definição e a significação, nós temos a mediação de 2 tipos de categorias perceptivas, que são as descritivas e as metafóricas ou alegóricas. Tá? Metafóricas e alegóricas, né? Enfim, por essas categorias perceptivas é que nós, de fato, entendemos que vivemos no mundo A, no mundo B, no mundo C, no mundo D, E, F, depende, né? São essas categorias perceptivas que dizem para nós em que mundo nós vivemos. De sorte que, ao mudar as categorias perceptivas, nós entendemos que vivemos em um outro mundo. Ao alterar as categorias perceptivas, ou seja, nós alteramos a definição, nós alteramos o significado, o mundo que era uma coisa agora já é outra coisa para nós, e nós agimos em função disso, né? Fará com que a gente perceba, o indivíduo perceba que está em outro mundo. Podemos dizer que o mundo mudou? O indivíduo sente, ele se percebe como vivendo em um outro mundo. Embora aquilo que ele veja é a mesma coisa em si, mas ele define de modo distinto. E em função dessa definição, mediada pela linguagem, né, por categorias perceptivas, tá, que são definições, são conceitos, tá, que podem ser descritivos ou metafóricos e alegóricos. Em função dessas categorias perceptivas, que o indivíduo vai, de fato, agir sobre o mundo, né? Então, acho que é isso, Milton, né, de um modo bastante resumido, para a gente poder entender, né, como que a linguagem ela é importantíssima para circunscrever as nossas possibilidades de ação e o modo como nós vamos agir sobre o mundo, né? Só para completar, é importante frisar, Milton, que quanto mais nós nos aproximarmos do nível descritivo, nós ganhamos em precisão, sem dúvida nenhuma. Mas, né, nós, inevitavelmente, vamos desenvolver um pensamento metafórico, vamos desenvolver um pensamento alegórico, porque isso é que possibilita ao homem a simbologia, é isso que possibilita a ele a arte, né, a religião, e assim por diante. Então, não tem como fugir disso. Nós precisamos aí encontrar o equilíbrio entre as categorias descritivas
e as categorias metafóricas e alegóricas. É interessante, né? Porque eu concordo com tudo, mas assim, essa última parte que o senhor colocou, que é impossível fugir disso. Porque os grandes projetos do homem nascem primeiramente de um sonho, né? De uma idealização daquilo, né? E talvez esse seja o grande diferencial dos heróis que nós tivemos ao longo da história. São pessoas que ousaram enxergar além dos olhos, né? Além da realidade. Isso, em algum momento, ele é inspirador. Isso, em algum momento, arrasta as pessoas na busca da evolução, na busca do crescimento, né? E, em último caso, como os cristãos, na busca da salvação, né? Então, a gente só aceita passar por certas coisas porque no nosso imaginário tem o nosso paraíso, o mundo ideal prometido nas escrituras. Se não fosse possível você, pelo menos, ter uma capacidade imaginativa daquilo, talvez não seria algo tão motivador, né? Por outro lado, o que o ideólogo, o revolucionário faz? Ele pega essa abstração e traz de confronto com a realidade, né? Aí eu acho que é o grande ponto, porque normalmente, e aí eu queria ouvir o senhor sobre isso, o revolucionário ele parte de um problema real, só que ele não traz soluções reais. Ele traz soluções, eu diria assim, agradáveis ou mais fáceis. A gente falou um pouco na aula passada daquela característica que o revolucionário tem de nunca se responsabilizar pelas suas escolhas e pelas consequências delas. Então, usar de um problema real cuja solução é algo, primeiro, que não responsabiliza ninguém pelos seus atos e depois que traz aquele conforto do ponto de vista material. E aí é o ponto principal que eu queria puxar e jogar para o senhor essa questão. Porque o aborto ele tem sido vendido no mundo todo como uma solução para mulheres desesperadas em uma gravidez não desejada. Porém, nós sabemos que o aborto não resolve o problema. Na verdade, ele aprofunda o problema. E a gente vê nessa discussão que são desprezados fatores como a vida do ser humano que está no ventre da mãe e todas as consequências negativas do aborto para a mulher. Questões como problemas psicológicos associados com traumas, depressão e outras questões. No fundo, o que se quer é derrubar, não sei se esse é o principal o termo, mas atacar um valor inegociável para a nossa civilização, que é o valor à vida. Eu não consigo entender, e aí eu fecho aqui e passo para o senhor, professor, algo mais ameaçador para a própria civilização quando a gente não tem a capacidade de proteger os nossos próprios filhos. Porque se nós estamos numa sociedade onde a gente não respeita a vida, mais grave, a vida dos nossos filhos, mais grave ainda, a vida dos nossos filhos indefesos, e se pudesse ficar mais grave, a vida dos nossos filhos indefesos e inocentes, que não fizeram nada. E aí a gente vê uma discussão como essa da menina lá do Maranhão, aonde
a preocupação variava em todos os aspectos, mas em nenhum momento a vida daquele ser foi buscada ou considerada. E pior, nós tivemos eu costumo falar que nós tivemos um sacrifício demoníaco de oferecimento de uma vida inocente, o sangue de um inocente derramado para saciar mentes perversas, mentes completamente abstraídas de qualquer senso de valor moral. E, no caso, que eu acho mais absurdo, com todo um revestimento de moralidade, de bondade, de defesa do que é virtuoso, por parte de certos progressistas, de atores famosos e do meio estatal. O judiciário, os órgãos de controle, os órgãos. Ninguém critica qualquer um que defendeu esse genocídio, porque falar aborto é você suavizar um crime. Né? Ninguém defende isso. O que nós estamos vendo são pessoas tentando atacar qualquer um que se levante a defender esse ato. Eu não sei, professor, se o senhor concorda, se de repente eu estou exagerando, mas, na minha visão, isso coloca em risco a nossa própria capacidade que nós temos enquanto seres humanos de conviver em sociedade, porque eu não consigo enxergar algo mais bárbaro do que assassinar um ser indefeso, inocente, no ventre da própria mãe. A minha pergunta, Milton, diante disso, acho que cabe, é a seguinte: qual é o limite para um Estado, qual é o limite para o poder em uma sociedade que legitima a morte de crianças indefesas e inocentes? Uma sociedade que legitima isso, ela passa uma mensagem para o poder. Não há limites. Não há limites para o poder. Né? Então, quando esse interdito ele é derrubado, né? Ele é violado, o poder se sente autorizado para agir de modo ilimitado. Né? Voltando um pouco à questão da linguagem, porque na questão do aborto, não se usam as palavras que devem ser usadas. Então, ao invés de nós classificarmos como um crime contra um inocente e indefeso, nós usamos termos como interrupção da gravidez. Tá? Então, é o que nós dizíamos antes. Quando nós definimos o mundo, quando nós significamos o mundo, e isso se dá por símbolos e signos provenientes da linguagem, sem a linguagem o homem não faz isso, nós criamos categorias perceptivas. E ao criarmos categorias perceptivas, nós estruturamos o mundo. O mundo passa a ter uma determinada ordem para nós. Ele passa a ter uma determinada organização, ele passa a fazer sentido para nós. Então, quando nós substituímos os termos descritivos, porque diante do que ocorreu, uma linguagem descritiva diz o assassinato de um inocente, o assassinato de um indefeso. Uma linguagem descritiva diz isso. Agora, quando a metáfora, a potência metafórica e alegórica é pervertida, nós usamos termos como interrupção da gravidez. Tá? Então, eu dizia antes, as religiões também utilizam a potência metafórica e alegórica do homem, porque sem isso não tem como construir símbolo. Sem o símbolo, não é possível haver uma comunicação entre o mundo invisível e o mundo visível. Essa comunicação é mediada pelo símbolo. O símbolo é uma mediação. Né?
Estão aí os sacramentos para mostrar isso. A religião, diferente das utopias políticas, ela se vale da potência metafórica e alegórica, mas sem substituir a realidade por abstrações. Sem substituir a realidade por ideias. Sem substituir a realidade por conceitos. As religiões não mudam a estrutura da realidade. As religiões aceitam a estrutura do mundo, aceitam a estrutura da realidade. Então, elas conseguem um equilíbrio perfeito. Entre uma linguagem descritiva e o uso da potência alegórica e da potência metafórica. Essa é uma grande diferença entre o modo como as utopias as utopias políticas usam a potência metafórica e alegórica e o modo como as religiões usam a potência metafórica e alegórica. Eu achei perfeito isso, e eu diria o seguinte: a realidade fortalece as religiões, porque quando você tem uma, vamos dizer assim, uma coisa idealizada, que a realidade atesta aquilo, fortalece a sua percepção. Então, quando você vai na história, nas tradições, o cristianismo ele não sobreviveu esse tempo todo a partir de, como querem fazer crer alguns revolucionários, a partir de uma lavagem cerebral. Não. As pessoas vivem aquilo, recebem aquilo como inspiração divina e atestam aquilo na realidade. É diferente quando você confronta a realidade com a utopia marxista, por exemplo, com a utopia comunista. O que prega essa ideologia e o que a realidade dessas ideias apresentou. Então, é interessante identificar que a questão das abstrações, ela, em algum momento, ela precisa ser confrontada com a realidade. É óbvio que em níveis diferentes, né? De repente, eu projeto alguma coisa, mas eu vejo que a realidade me impulsiona para aquilo. Aquilo faz alguma conexão para mim. É óbvio que, normalmente, as nossas... a criatividade imaginativa ela é muito mais detalhista, ela é muito mais ampla, muito mais inalcançável, muitas vezes. Mas tem alguma conexão. Agora, quando você tem um regime que promete um paraíso, promete a igualdade, promete uma série de valores, entrega a morte, destruição, genocídio, nada mais antagônico. E a mesma coisa em relação ao aborto. O cara vem me falar que está preocupado com a defesa da vida. Espera lá. Não tem defesa da vida, tem um assassinato e é perpetrado por interesses dos mais escusos, daqueles que são inomináveis. E aí eu puxo, professor, o que nós conversamos no programa do Politeia da semana passada. A França já aprovou lá o assassinato de bebês com 9 meses. A China, está aqui uma reportagem que saiu hoje no Senso em Comum. China faz aborto forçado de minorias étnicas. Desde 2016, o regime comunista chinês internou pelo menos 1 milhão de uigures em centenas de campos de prisioneiros, os chamados centros de reeducação, onde são forçados a abandonar sua herança cultural e religiosa. E aí, o Partido Comunista Chinês justifica que as prisões são necessárias para o combate ao extremismo religioso. E é aquela pergunta que o senhor falou. Se o Estado pode definir
que é legal eu assassinar uma criança até 3 meses, por que ele não pode decidir que é legal assassinar a criança com 1 ano de vida? Ou um adulto que, de repente, é extremista? Entende? Qual que é o limite desse Estado? Não há limite. Por isso que o judaísmo ele introduziu o interdito dos sacrifícios humanos, né? Quando ele, naquela célebre passagem, né, em que Deus diz a Abraão, não mate Isaac, não mate Isaac. No lugar dele, sacrifique, né, este animal, né, que está ali. Então, o interdito do sacrifício humano, ele foi estabelecido desde o início do judaísmo, né? Desde o seu patriarca, né? O pai da fé, desde Abraão. No caso, nós observamos aqui uma violação desse interdito, né? Porque dar ao homem o poder de sacrificar inocentes, como é o caso dos bebês no útero materno, é dar a um ser que tem a capacidade do puro pensamento de si mesmo um poder cujas consequências são imprevisíveis, são absolutamente imprevisíveis. Porque, como nós dissemos, se a potência metafórica e a potência alegórica elas permitem ao homem, né, desenvolver a arte, desenvolver a religião, né, descobrir a arte, descobrir a religião, né, também permitem que o homem desenvolva o puro pensamento de si mesmo. Quer dizer, ele cria uma linha de raciocínio, uma linha de argumentação, né, cria imagens totalmente divorciadas da estrutura da realidade. Por que as religiões alcançam o equilíbrio perfeito entre a linguagem metafórica e alegórica e a linguagem descritiva? Porque as religiões em nenhum momento praticam o paradoxo da realidade. Quer dizer, levar a realidade além dos seus limites. Isso não é posto em prática pelas religiões, né? As religiões sabem que existe esse paradoxo, né? E ele não é realizado, né? Essa atitude paradoxal não é posta em prática, né? Que é ultrapassar os limites da realidade. Porque a religião diz, respeita-se, aceita-se os limites do mundo. Paraíso só pode haver em uma outra vida. Pós-mortem. Nesta vida, não é possível criar paraíso nenhum. Então, o interdito do aborto, o interdito do sacrifício humano, ele é parte dessa estrutura da realidade. Parte desta estrutura da realidade que nós chamamos de ordem, que é tanto a ordem divina como a ordem da natureza. Bom, que Deus receba esse anjinho que foi assassinado, né? Que, bom, só Deus pode dar fim a isso também e que tenha misericórdia dessa geração nossa, né, professor? Que a gente consiga continuar lúcido em meio a uma geração, em meio à corrupção da própria essência humana, né? É um assunto que realmente me choca e eu peço a Deus que continue me chocando
toda vez, porque quando a gente perder a sensibilidade de se revoltar e mais, foi uma dor na segunda-feira, a gente conversou sobre isso, a gente comungou desse sentimento, foi uma dor como se fosse alguém muito próximo, né? E que Deus permita que a gente consiga manter esse tipo de sentimento, que as pessoas, sobretudo as tementes a Deus, as cristãs, sejam os católicos, sejam os evangélicos, qualquer pessoa que tem temor a Deus precisa se levantar contra isso. Não é isso? Perfeitamente, né? Eu acho que nós recebemos um chamado, né? E devemos ser fiéis a ele. E me parece que neste momento tão sombrio que nós vivemos, né? Nesta idade sombria, né? Que vivemos hoje, que é o período em que a sociedade chega ao grau máximo de materialismo, né? Isso é que caracteriza a idade sombria. Me parece, Milton, que temos uma tarefa fundamental: pensar. Se nós conseguirmos, né? Claro, não é uma tarefa que eu e tu vamos sozinhos dar conta disso, não. Mas eu e tu, né, nós queremos contribuir, né, para que o slogan não substitua o pensamento. Eu tenho certeza que no momento em que as pessoas começarem a abandonar slogans e começarem a pensar, nós teremos esperança. Nós teremos a possibilidade de redefinirmos o mundo, de redefinirmos as coisas e acharmos o perfeito equilíbrio entre uma descrição e uma metáfora, uma alegoria, né? Ou seja, encontrarmos um equilíbrio entre uma linguagem descritiva e uma linguagem metafórica e alegórica. Mas tudo isso passa pela retomada da capacidade da prática do pensamento. Enquanto o slogan substituir o pensamento, não há esperança. Para que recuperemos a esperança, é preciso principiar pelo pensamento, pela valorização do pensamento, em detrimento do slogan. Perfeito. Não é uma tarefa simples, né? Sobretudo em meio a uma geração histérica, né? Que Deus nos ajude e que a gente consiga enxergar a realidade como ela é e não como a gente deseja que ela seja, né, professor? Perfeitamente. Bom, eu acho que a gente cumpriu a nossa missão para esse vídeo. Novamente, agradeço muito. Esse fundamento teórico é fantástico para a gente poder partir disso para uma análise mais prática. Espero que os amigos gostem também. E a gente volta numa próxima oportunidade, não é isso, professor? Fique com Deus e até a próxima. Um grande abraço a todos e fiquem todos com Deus. Tchau, tchau. Um abraço.